Infelizmente, a professora doutora Emília Tavares não pôde estar presente, portanto, a mesa é um bocadinho mais reduzida do que está no programa, mas isso também nos permite, digamos, recuperar um bocadinho do tempo em atraso e, portanto, a mesa é composta pela doutora Ana Paula Almeida, pelo doutor Jorge Torres e pela doutora Elizabeth Marques. Cada um terá sensivelmente 20 minutos para expor a sua comunicação e depois irá seguir-se um debate. Eu começo por apresentar a doutora Ana Paula Almeida, licenciada em História e Ciências Sociais pela Universidade do Minho, mestre em Arte e Património pela Universidade da Madeira, com uma dissertação intitulada Lugares e Pessoas do Cinema na Madeira, apontamento para a história do cinema na Madeira de 1897 a 1930, editada pelo Centro de Estudos. É membro colaborador do Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais da Universidade da Madeira e é professora do quadro de escola da Escola Básica do 2º e 3º ciclos da Torre, em Câmara de Lobos. A doutora Ana Paula Almeida vai-nos apresentar uma comunicação intitulada Ficar bem na fotografia, a visita régia ao Funchal, 1901. Doutora Ana Paula Almeida, a palavra é sua. Tem 20 minutos. Então, boa tarde a todas e a todos. Obrigada pela vossa presença. O responsável por esta apresentação não está aqui, que é o Dr. Filipe. Fez-me o desafio de fazer uma apresentação sobre uma coleção de fotografia e eu peguei nas fotografias da visita régia ao Funchal de 1901 e vou fazer-vos uma apresentação que é apenas um esboço. Portanto, nenhum trabalho está concluído, mas este está muito menos do que concluído. Portanto, depois desta apresentação, se alguém quiser pegar neste trabalho e andar com ele para a frente, eu agradeço. O objetivo principal desta apresentação é dar a conhecer a fotografia... é dar a conhecer a coleção de fotografias alusivas à primeira visita, à visita régia ao Funchal, e é uma coleção de 53 fotografias que faz parte do acervo do Arquivo Municipal, do Arquivo do ABM, e é uma coleção que está disponível em linha no sítio do arquivo. Não sei se a coleção, não sei se há outras coleções e não sei se esta coleção tem mais fotografias. As que estão disponíveis são 53. Eu escolhi algumas e vamos... Ah, mais escuro? Não, faz mal. Tá, obrigada. Eu intitulei esta apresentação como o Ficar bem na fotografia por dois motivos. Um, porque esta visita enquadra-se num contexto muito específico. Não é meu objetivo explorar aqui esse contexto. Portanto, o objetivo não é vermos, em termos políticos e sociais, o que é que representou esta visita. É mesmo vermos a coleção de fotografia, explorar um bocadinho esta coleção, compará-la com a imprensa da época. Portanto, o meu objetivo foi comparar as duas fontes diferentes, a fotografia e a imprensa da época. E a segunda parte do título, a visita régia ao Funchal. Porquê? Porque esta visita régia, os reis limitaram-se a estar apenas, quando se deslocam ao arquipélago, fala-se em arquipélago, mas eles estiveram apenas no Funchal. Porque quando passaram pelo Porto Santo, ficaram no barco, as autoridades locais é que se deslocaram ao barco, eles vieram para a Madeira e desembarcaram no Funchal, estiveram sempre no Funchal e depois foram daqui para os Açores. Portanto, o mais longe que estiveram foi na Choupana e no Monte e não há visita ao arquipélago. Portanto, a visita limita-se a ser feita no Funchal.
Portanto, entre 22 e 25 de junho de 1901, os reis Dom Carlos I e Dona Amélia de Orleães visitaram os arquipélagos da Madeira e dos Açores. Organizada por Índice Ribeiro, seria a única deslocação oficial realizada pelos reis portugueses a estas ilhas atlânticas. O que, digo eu, terá sido aquilo que aconteceu a muitas localidades do continente e algumas nem isso, porque os reis não se deslocavam a todas as localidades continentais e não imagino que houvesse visitas oficiais à Pampilhosa da Serra, ou a Miranda do Corvo, ou a Vila Real de Santo António, não é? Por muito longe que ficasse de Lisboa, ficava sempre mais perto do que a Madeira e os Açores. Portanto, os madeirenses tiveram uma visita régia, tiveram mais sorte do que uma grande parte da população do continente que nunca teve nenhuma. A visita teria um propósito político, uma vez que se fez num contexto muito particular nas ilhas, uma vez que nas ilhas surgiam importantes ideias autonomistas. A visita marcaria, segundo a imprensa da época, um período de prosperidade e engrandecimento, isto porque dias antes tinha sido firmado o decreto que concedia a autonomia administrativa à Madeira. Nesta recente conjuntura, no dia 14 de junho de 1901, chegara ao Funchal o novo governador civil, José Ribeiro da Cunha, e esta visita seria também uma forma de reafirmar a soberania portuguesa nas ilhas e mostrar que Portugal estava consciente da localização estratégica dos arquipélagos atlânticos, bem como a cobiça por parte dos outros países. Na chegada, sábado, dia 22 de junho, enquanto navegavam pela costa sul da Madeira, vindos do Porto Santo, os monarcas foram surpreendidos pelos habitantes dos concelhos de Machique e Santa Cruz, que prepararam, e cito, uma grande manifestação de simpatia por ocasião da passagem da divisão naval de Suas Majestades, fazendo subir ao ar girândolas de foguetes e dando salvas de granadas nos lugares mais altos dos mesmos concelhos, desde Machico até ao Garajal. Fim de citação. Isto saiu no Diário de Notícias. Nestes barcos, muitos barcos, desculpa, é que eu não consigo ver bem, muitos barcos foram ao encontro dos reis, levando grande número de pessoas para saudá-los e queimar fogo de artifício. Na Baía do Funchal, as muitas embarcações estavam embandeiradas, havia girândolas de foguetes e eram atiradas flores. No cais do Funchal fora montado um arco do triunfo decorado com flores e bucho, rematado com uma grande coroa dourada, onde podia ler-se "Bem-vindos sejam os nossos reis". À chegada, os monarcas foram recebidos pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. Manuel José Vieira, bem como pelas autoridades locais. Em frente à Sé houve um arco do triunfo semelhante a este. Efetivamente, o Funchal vestiu-se de gala. As decorações de flores e a iluminação abundavam por toda a cidade. Segundo o Diário de Notícias, as ornamentações gerais, e cito, devem produzir um efeito lindíssimo. Muitos prédios de particulares, nacionais e estrangeiros, apresentam-se embandeirados e vão iluminar profusamente. Reina já grande animação. O Funchal prepara-se para receber bizarra e brilhantemente os seus reis. Diário de Notícias, 22 de junho. Os reis ficaram instalados no Palácio de São Lourenço, à data residência das autoridades superiores do distrito, governador civil e comandante militar, tendo sido necessário proceder a alterações. Foi criada a Sala do Trono. Numa das maiores salas do palácio foi posto um dossel branco e dourado e um estrado sobre o qual foram colocadas duas cadeiras da primeira metade do século XVIII. Na sala contígua, devidamente reparada, ficava a sala particular do rei. Por sua vez, os aposentos da rainha compunham-se de 3 salas: a sala particular, o quarto de dormir e a toilette. O espaço foi do agrado da rainha, que o caracterizou no seu diário de boa instalação sobre o mar, vista esplêndida. Eu não sei se repararam, as fotografias de interior são quase todas tiradas pelo Joaquim Augusto de Sousa. O Joaquim Augusto de Sousa era um fotógrafo amador. O programa oficial dos percursos e visitas régias foram detalhadamente publicados na imprensa.
o que permitiu à população acompanhar e ver os monarcas. As ruas estiveram sempre repletas de povo que aclamava aos reis e lançava flores, uma constante durante a ocasião. Para tal, a Santa Casa da Misericórdia do Funchal alugou as janelas disponíveis durante os 3 dias das festas para que as pessoas se pudessem instalar nas janelas e atirar flores para a rua durante a passagem do cortejo dos reis. A população das zonas rurais deslocou-se ao Funchal. Grande número de estabelecimentos fechou para que os empregados e operários pudessem assistir às festas da recepção dos reis. Dom Carlos, no discurso que fez na Câmara Municipal do Funchal, contou comovidamente que já há muito pretendia visitar a Madeira, cujo povo sabia era muito trabalhador, honesto e respeitador. Estas palavras ouvira-as desde a infância ao seu pai, Dom Luís, que afirmava ter passado os melhores dias da sua vida na ilha. O rei, entre várias visitas oficiais, visitou o quartel de infantaria número 27, que ficava no edifício do Colégio dos Jesuítas, e a exposição industrial que estava instalada no campo Dom Carlos. Os dias foram passados em recepções e na companhia das mais distintas famílias. Portanto, aqui temos uma fotografia da deslocação dos reis ao monte, onde foram convidados por algumas famílias que tinham quintas no monte e outros, depois, uma deslocação também à Choupana. Há várias fotografias nesta coleção, eu só escolhi algumas, mas há várias fotografias, tanto dos interiores dos locais onde os reis ficaram instalados, como dos interiores dos locais onde houve cerimónias oficiais e das quintas onde os reis foram recebidos. Portanto, há muitas fotografias dos espaços preparados, mas sem pessoas. As fotografias foram tiradas antes da cerimónia, não é? E que estão disponíveis na coleção. Eu só retirei algumas. Esta aqui é da visita que fizeram à quinta da Choupana. Entretanto, perdi-me. A natureza exuberante impressionou a rainha, que escreveu no seu diário, e cito: "Fomos lanchar a parques maravilhosos, camélias enormes, saudades de Sintra infinitas. Depois fomos ver ténis. Carlos jogou várias horas, muitas pessoas, senhoras do mais agradável." A rainha escreveu ao diário assim, género telegrama. Durante a permanência dos reis, pouco se revelou das necessidades e das falhas existentes nas ilhas. Houve mesmo algumas atividades canceladas por não estarem reunidas todas as condições, como a ida dos monarcas a Santa Cruz, a Santo António da Serra e a Machico. Isto porque, e cito, tal passeio seria em demasia fatigante para os augustos visitantes por falta de boas estradas, o que obrigaria a uma longa jornada a cavalo ou em rede por péssimos caminhos e ladeiras íngremes. Isto saiu no Diário de Notícias. No dia da partida, a 25 de junho, a praia, a estrada da Pontinha, a Rua do Cais, a Rua da Praia e a Fortaleza de São Lourenço estavam repletas de gente, calculando-se em 20.000 pessoas. No cais, rodeado de pessoas de todas as origens sociais e com uma aclamação constante, os reis despediram-se. Dom Carlos agradeceu expressivamente ao governador civil e ao presidente da Câmara Municipal do Funchal. Uma das inovações desta visita foi a grande adesão ao registro fotográfico, no qual participou o próprio rei Dom Carlos, amante das artes, pintor e fotógrafo amador, que durante a estadia na Madeira, e cito o Diário de Notícias novamente, tirou várias fotografias de alguns pontos por onde passava. Em consequência da visita, 2 anos depois, o fotógrafo Vicente Gomes da Silva Júnior recebeu o alvará de nomeação de fotógrafo honorário da Casa Real, datado de 26 de janeiro de 1903. Entre todas as invenções surgidas no século XIX, poucas foram as que tiveram mais impacto social do que a fotografia. E também não são muitas as que conheceram uma evolução tecnológica comparável. Curiosamente, a prática e o gosto pela fotografia generalizaram-se também pelas famílias reais europeias.
A Rainha Vitória colecionou 110 álbuns fotográficos e construiu e organizou, com a ajuda do Príncipe Alberto, 36 álbuns com retratos da sua família e de outras famílias reais. À semelhança de outros monarcas, várias gerações da família real portuguesa foram apreciadoras e praticantes de fotografia. Dona Maria Pia participou em bastantes concursos e exposições nacionais, chegando a ganhar vários prémios. A Rainha Dona Amélia, também começando a sua prática após o matrimónio com Dom Carlos, e que se tornara membro de honra da Sociedade Francesa de Fotografia em 1891. Todos os momentos da visita régia foram descritos pela imprensa regional e nacional. Os monarcas foram fotografados em vários momentos da sua visita e os documentos escritos confirmam-no. A quando da visita ao posto meteorológico do Funchal, o rei foi fotografado pelo Sr. Alferes António Betancourt da Câmara, hábil fotógrafo amador. No dia 24, após a recepção de gala, os monarcas foram fotografados, e cito, na varanda sul do Paço Real, pelos talentosos artistas Sr. Vicente Gomes da Silva Júnior. O mesmo fotógrafo retratou a rainha Dona Amélia quando suas majestades iam a sair do Palácio do Real Paço e o distinto fotógrafo madeirense, desculpem, baralhei aqui as linhas, cito, quando suas majestades iam a sair do Paço Real, o distinto fotógrafo madeirense, Sr. Vicente Gomes da Silva, antecipadamente autorizado, tirou uma bela fotografia de sua majestade a rainha. As fotografias decorrentes da passagem dos reis pelo Funchal testemunham o que as notícias mais ou menos pormenorizadas descrevem. Porém, embora as fotografias acompanhem e confirmem as descrições relatadas pela imprensa, curiosamente essas mesmas notícias surgem quase sempre sem qualquer imagem associada. São exceção alguns retratos desenhados dos monarcas, como pode ver-se, por exemplo, no Correio da Tarde do dia 22 de junho. Foram criadas várias coleções de fotografias e postais para vender e oferecer, nomeadamente aos monarcas. No final da sessão solene realizada no Paço do Conselho, foi oferecido aos reis, pelo Dr. Manuel José Vieira, um álbum de autoria de Joaquim Augusto de Sousa, contendo numerosas e belíssimas fotografias de vários pontos da Madeira. Entre os muitos e variados presentes dados aos reis, prevaleceram as fotografias. Os retratos dos reis foram vendidos em vários formatos nos diferentes estabelecimentos comerciais da cidade, permitindo que qualquer pessoa pudesse adquiri-los como lembrança desta visita. Estes produtos foram divulgados nos jornais regionais e o Diário de Notícias anunciou a venda de medalhas com caixilhos de prata, medalhas com caixilho de prata dourada com as fotografias dos monarcas na orivesaria e relojoaria Sinfrónio. Comunicou também a venda de caixas de chocolates com a fotografia de Sua Alteza Real, o Sereníssimo Senhor Dom Carlos, cada uma a 300 reis, na Mercearia Pereira. O mesmo periódico informou que teria início a venda em vários estabelecimentos desta cidade de magníficas fotogravuras representando Suas Majestades El Rei e a Rainha. O preço de cada uma destas gravuras é de 100 reis. O trabalho é esmerado, constituindo a aquisição deles uma bela recordação da visita de Suas Majestades à Madeira. Muito em voga na época e surgido pouco tempo antes, no final do século XIX, o bilhete postal com imagens de matriz fotográfica foi outro produto resultante da visita régia. Vendiam-se na Tabacaria Central, no Camacho e Irmãos, na Casa Havanesa, na Confeitaria Rocha, que ficava na Praça da Constituição, isto segundo o Diário de Notícias. Desta forma, as fotografias dos reis passaram a fazer parte das coleções e dos álbuns dos madeirenses, situação que acontecia, aliás, com as famílias relevantes da sociedade europeia. E temos aqui um postal comemorativo da visita régia ao Funchal. Este é o bilhete postal número 40 e que foi inspirado nesta fotografia. E se vocês repararem, e agora vamos aqui um bocadinho a fazer uma crítica das fontes e falarmos um bocadinho, embora assim muito superficialmente, da manipulação fotográfica. A manipulação fotográfica que nós fazemos hoje é infinitamente superior àquela que se poderia fazer na altura, não é?
até eu com o meu simples computador e com as minhas técnicas gráficas que são zero, consegui fazer uma manipulação aqui de uma fotografia, porque aquela fotografia que aparece no início, no primeiro slide, é um cantinho de outra fotografia que aparece ali que eu já vos mostro. Portanto, hoje facilmente nós fazemos isto, mas na altura não era bem assim. Mesmo assim, havendo limitações tecnológicas e havendo e outras limitações, mesmo assim era possível manipular as fotografias. E se vocês repararem, esta fotografia tem as caras quase todas desfocadas. E deu origem a este postal com as caras todas repintadas. Parecem máscaras, não é? Claro que nós olhamos para esta imagem e dizemos assim, que estranhos, parece que puseram umas mascarazinhas para tirar a fotografia, mas se virmos a fotografia original percebemos porque é que isto acontece. E isto é trabalho feito em 1901. Foi feito já para fazer o postal. Outra imagem que nós podemos manipular, outra forma de podermos manipular as imagens, e aqui a responsabilidade é do Leonardo Vasconcelos, que pegou em 3 fotografias do João Anacleto Rodrigues, juntou as 3 fotografias e fez uma. E se nós não soubéssemos que eram 3 fotografias, achávamos que tinha sido uma fotografia só da chegada dos reis. Portanto, nós conseguimos, já na época, havia a forma de manipular as fotografias. Agora, não é que seja determinante perceber porque é que o João Anacleto Rodrigues tirou a fotografia deste ângulo e não daquele dali. É importante saber que enquadrar o João Anacleto Rodrigues na altura, perceber que a maquinaria que ele tinha para a época era o melhor que havia, mas tinha muitas limitações e mesmo assim consegue fazer-se alguma manipulação desta imagem. E, portanto, a fotografia, assim como o cinema e todas as imagens, são uma construção, como qualquer documento histórico, qualquer documento escrito, desculpem. E, portanto, como um documento escrito tem que estar sujeito a uma crítica histórica, historiográfica, a imagem também tem que estar sujeita a uma crítica. E, portanto, quando analisamos uma coleção fotográfica, temos que perceber o que é que está por trás, ou tentar perceber o que é que está por trás dessa coleção e de que forma é que aquela coleção pode ser uma fonte que possamos trabalhar sem estarmos a ser muito enganados. Obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Paula Almeida, pela interessantíssima comunicação. Vamos passo agora a palavra ao doutor Jorge Torres, licenciado em Antropologia pela Universidade Técnica de Lisboa e mestre em Museologia pela Universidade de Coimbra, membro da Associação Xadabanda desde 1992, tem extenso trabalho de campo efetuado na Madeira, essencialmente em recolhas de aspectos da cultura tradicional e é autor e coautor de bibliografia nos campos da tradição cultural madeirense, com especial ênfase na sua componente musical e bibliografia. Traz-nos hoje uma comunicação intitulada Os Caminhos da Etnografia Madeirense. Dr. Jorge Torres, muito obrigado. Tem 20 minutos. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer à organização o convite e a oportunidade que me foi dada para vir aqui falar deste tema. E, como é importante, penso eu, temos que estar todos cientes de um conceito comum. A etnografia, há muitos, ao longo da história tem havido diversos conceitos para a etnografia. Tenho aqui um retirado da Infopédia, portanto não é nada de uma profundidade científica, de uma complexidade científica por aí além, mas, no fundo, o importante aqui é que é o conceito de etnografia como descrição de aspectos de uma determinada sociedade. Posso aqui particularizar toda esta comunicação. Eu vou abordar a etnografia do povo, portanto, era possível
há quem o faça, embora aqui na Madeira não haja muito trabalho a esse nível. Poderia ser feita perfeitamente uma etnografia das elites, não é o caso, até porque todo o trabalho que tenho feito na Madeira não tem incidido sobre esse tipo de etnografia. Portanto, particularizando, vou falar sobre a etnografia do povo madeirense, e é importante aqui dizer que quando eu falar de contributos etnográficos publicados, não quer dizer que sejam monografias etnográficas, mas eu incluí, ou considero como fontes possíveis, todo o tipo de texto que, independentemente do seu objeto principal, nos fornece algum tipo de informação sobre realidades da cultura popular da região. E, portanto, já agora só aqui para recordar para quem sabe, ou ajudar a esclarecer quem não esteja tão dentro disto, este conceito de etnografia como a descrição da sociedade popular tem associados dois outros conceitos, de certa forma corresponderão a dois níveis do estudo, a etnologia e a antropologia, que estão muito associados, mas de uma forma simplista, não é? A etnografia será a descrição, a etnologia já um nível de, com alguma comparação com a associação para além da simples descrição, e a antropologia, que poderemos dizer de uma forma simplista, será o sonho de todo o etnógrafo, que já permitirá a elaboração da teoria, uma visão mais global, mas, portanto, eu aqui vou essencialmente abordar a componente ou o nível da etnografia. E, como quem olhou para o resumo pode ter visto, eu defini no fundo, 3 períodos da etnografia madeirense até ao presente e um possível 4º período que não existe, poderá vir a surgir ou nunca surgir. Começando por aquilo que eu chamei a etnografia ocasional, é constituída por relatos de visitantes e, recordando aquilo que há pouco disse, são textos de pessoas que passaram por aqui, portugueses ou estrangeiros. Muitos deles estiveram poucos dias na região, não saíram, uns nem sequer saíram do Funchal, mas escreveram alguma coisa nos seus diários de viagem. Alguns diários no sentido próprio do termo, isto aqui recordando um título que foi dado aos diários do antropólogo Malinowski, não é? Quando ele, depois de morrer, foram editados, não é? Em que o título foi dado à obra, foi um diário no sentido próprio, porque há também os diários, vamos chamar assim, literários, que são escritos propositadamente para serem lidos. E então, estes visitantes foram dando alguns contributos. E eu penso que podemos notar, agora aqui reduzindo o leque apenas a portugueses e aos europeus, muitos deles britânicos ou da Europa Central, há uma diferença, e posso aqui mostrar 4 exemplos para além das publicações originais, de coletâneas que têm sido editadas na região ao longo dos tempos, 2 muito recentes a propósito dos 500 anos da cidade do Funchal, outros um pouco mais antigos, mas eu penso que há uma diferença que é entre os portugueses e os europeus, chamamos-lhes assim, a visão que é apresentada, geralmente os textos dos portugueses, que, por exemplo, que estão naquela antologia publicada recentemente, têm muito uma visão impressionista. Para eles, vamos dizer, a Madeira é a tal pérola do Atlântico. Muitos dos europeus, por exemplo, britânicos, que têm muita coisa publicada, muitas vezes já há uma visão um pouco diferente.
há pelo menos aquele preconceito em relação aos britânicos da sua noção de superioridade em relação a todo o mundo, particularmente os portugueses, entre os europeus, não é? Portanto, à medida que caminham para sul, vão se tornando cada vez mais arrogantes os britânicos. Tendencialmente, estes diários falam muito da paisagem, do clima, muitos deles, portanto, como já referi, por vezes alguma descrição da vida em sociedade no Funchal, mas quando falam do povo, acabam por incidir principalmente nos aspectos mais exóticos. O traje, os meios de transporte, não é? Aquelas coisas esquisitas para um inglês, não é? Os meios de transporte sem rodas, as corças, os carros de bois, essas coisas. Há algumas referências, na maior parte dos casos, bastante depreciativas à música que ouviam cantar fora dos salões, vamos chamar assim, das classes educadas no Funchal, mas de todas estas, ou de muitas destas publicações, nós podemos retirar algum tipo de informação. E que, no fundo, seria isto a tal etnografia ocasional, porque, de facto, a grande maioria destes autores não tinham nenhuma preocupação em mostrar como vivia o povo madeirense. Depois, a etnografia, que eu chamei etnografia regional, corresponde, no fundo, à visão local. Portanto, isto não é nada que se tivesse passado na Madeira aliado do resto do mundo. Portanto, nas primeiras décadas do século XX foi, vamos chamar-lhe um movimento ou uma tendência muito frequente em países da Europa. E, no caso da Madeira, como sabem da própria história, há também, nas primeiras décadas do século XX, aquelas tendências ou tentativas de afirmação de uma autonomia. E, podemos dizer, dentro desse movimento intelectual, houve um conjunto de autores, que eu refiro aqui a alguns, como o Carlos Santos, o Antonino Pestana, Porta Cruz, Eduardo Pereira, etc., que escreveram um conjunto de obras que ajudaram a definir aquilo a que poderemos chamar o estereótipo da cultura popular madeirense. Eu junto-os aqui todos, não quer dizer que tivessem trabalhado em comum, há situações em que houve colaborações de alguns deles, mas, por exemplo, o Ilicidário Madeirense ou as Ilhas de Zargo, de Eduardo Pereira, que são, no fundo, tentativas diferentes, mas tentativas de uma certa visão global, os autores recolhem contributos ou citam os outros. Portanto, de todo este conjunto de obras, acaba por surgir, ou pode aqui detectar-se, um tipo de cultura popular madeirense, uma certa caracterização daquilo que seria essa cultura. Eu acrescentei aqui, na parte inferior do lado direito, a reprodução de capas de 3 obras, 3 vocabulários, que esta componente penso que tem aspectos interessantes e, acima de tudo, que mostra bem, à luz de hoje, podemos dizer, a falta de rigor de muitos destes trabalhos. Os autores, no fundo, aparentemente, iam recolhendo as palavras que iam ouvindo, ou que iam, enfim, nos seus meios, ou em contactos com o povo, mas a verdade é que muitos destes vocabulários, ou genericamente estes vocabulários, são coleções de palavras que não passaram por um filtro de eliminação de palavras que não são exclusivas da Madeira, nem sequer são particulares da região. Se nós virmos muitas destas obras, além de palavras que reconhecidamente só são conhecidas na Madeira, não é? Há muitas palavras que, por exemplo, eu, que sou de Coimbra, não é? Toda a minha formação, toda a minha escolaridade foi feita em Coimbra até aos anos 70, portanto, eu encontro nestes vocabulários muitas palavras de toda a minha vida em Coimbra e, obviamente, que ninguém pode
argumentar que foi influência madeirense em Coimbra. Portanto, há aqui algumas limitações neste tipo de etnografia e eu diria que estes são os pontos que melhor definem este tipo de etnografia. Há uma Madeira que é descrita praticamente sem referência ao resto do mundo. Bom, nas Ilhas de Zarbe há algumas referências, por exemplo, algumas afinidades com aspectos do Minho, mas são sempre coisas muito pontuais, descontextualizadas, digamos assim, descontextualizadas de um quadro global. É evidente que não são referências por acaso, mas em relação a algumas manifestações culturais é feito esse paralelo, mas são coisas tão pontuais que se fica na dúvida se o autor acha que tudo aquilo ou há muito mais coisas que possam, por exemplo, ter a tal origem minhota ou se é só aquilo. Uma coisa que é, vamos dizer, comum ou muito frequente nos autores daquele período é a importância que dão a uma suposta influência dos escravos, dos negros. Não é? O Albert Sarmento nisso é bem claro, e em relação a outros aspectos, uma relação com o norte da África, também não particularmente clara, e as poucas referências ao continente. Este conjunto de autores acabou por definir uma época e, depois deles, foi havendo alguns contributos, mas contributos que poderiam ir acrescentando mais elementos, mas nunca uma visão crítica do seu trabalho. Até que temos, vou só aqui restringir-me ao caso da etnografia, não quer dizer que seja a única situação. Em relação à etnografia, o 25 de abril de 1974 é uma data, um marco que incontestavelmente define períodos. Porque com o 25 de abril houve uma tendência de um regresso ao campo, ou seja, a cidade, os cidadinos descobriram que no campo estava muita da pureza, da essência do ser português. Ao mesmo tempo, foi também a partir do fim dos anos 70, princípios dos anos 80, que nas universidades começaram a surgir as formações académicas, principalmente as licenciaturas e depois mais tarde mestrados, em antropologia. Isto no panorama a nível nacional, embora durante algum tempo aqui na região, no fundo, a etnografia ainda continuasse a ser feita um pouco pelos chamados eruditos locais, sem caráter depreciativo, pelos curiosos da etnografia. Mas, na Madeira, claro que as coisas também acabaram por mudar e, a partir dos anos 80, eu diria que há aqui algumas tendências que podemos detectar. Por um lado, esta não é uma lista exaustiva, começaram a surgir publicações, aquilo a que na altura se chamariam revistas culturais. Eu não estou a esquecer que havia casos pontuais anteriores, não é? Por exemplo, a Revista das Artes e da História da Madeira foi muito importante, mas podemos dizer que foi um caso praticamente isolado, não é? A partir dos anos 80 começaram a surgir estas publicações, algumas ainda existem, outras não, e que dão um espaço variável aos temas da tradição madeirense. Nos próprios da imprensa genérica, portanto, jornais, diários, semanários, revistas genéricas, estes números que eu aqui tenho são estimativas que se baseiam numa bibliografia sobre a cultura tradicional da Madeira, que foi editada em 1995 pela Secretaria de Educação, mas que eu estou em vias de atualizar, portanto, isto são valores que eu penso que são credíveis. E então, podemos perfeitamente, não é, claramente ver, nos anos 80 tenho cerca de 100 referências de contributos para a etnografia, nos anos 90 serão seguramente mais de 400,
nos anos 1000 já serão um bocadinho menos. Genericamente, ou o mais frequente, a temática mais frequente nesses trabalhos é aquilo que eu aqui incluo: ofícios tradicionais, processos de fabrico, festividades, cancioneiro e o traje. Especialmente numa certa fase, o traje foi muito abordado, muito debatido. Um pouco mais tarde, os grupos folclóricos começam também a entrar na etnografia publicada, e temos aqui, duas das datas são coincidentes, mas 1990 marca o princípio de grande transformação entre os grupos folclóricos, com o estágio que o Inatel organizou no Santa Serra, e no mesmo ano começaram os festivais de folclore em Santana, que tinham associado uma revista. Nos primeiros tempos era apenas o programa do festival, mas uns anos mais tarde os grupos começaram a ser incentivados a cada ano apresentar um pequeno texto sobre um aspecto etnográfico da sua área e, portanto, aos poucos, certos grupos folclóricos ou certos elementos dos grupos começaram a interessar-se por recolher alguma informação. Mais tarde, em 2005, a própria fundação da Associação dos AFERAM, que reúne os grupos folclóricos, marcou uma nova fase de preocupação com a formação dos elementos, alguma investigação, exposições. Neste momento, o que é que nós temos, olhando para a etnografia? Temos o puzzle, temos muitas peças do puzzle, mas que estão quase todas a monte. Não temos, falta-nos, é a tal possível quarta fase, em que aqui já entra a necessidade de encarar, de modificar a visão da própria tradição. O conceito de tradição é muito discutido, não vou agora aqui abordá-lo, mas só aqui para dar um exemplo de duas possíveis visões. Em 1952, a BBC organizou por todo o Reino Unido campanhas de gravação da música tradicional. Os coletores tinham formações muito díspares e então foi necessário dar-lhes um conjunto de normas e para eles poderem escolher material que acabasse por interessar aos arquivos da BBC. E nessas normas está referido que, para ser tradicional, aquilo que eles poderiam escolher teria que ter 2 gerações. Ou seja, se era do tempo do meu avô, então eu já vou poder... Claro que isto é um critério muito simplista, mas já era uma visão, não é? E que geralmente, ainda hoje, temos muito associado. Claro, se é tradicional, não pode ser ter sido criado na minha geração. O meu pai é duvidoso, os meus avós, ou mais ainda, poderá ser tradição. Em 2020, uma revista etnológica europeia dedicou um dos números à tradição na Europa hoje. E no artigo que serve de introdução, estes 2 autores, Isnar e Testa, falam sobre a tradição na Europa hoje e tenho que acelerar um bocadinho. Em resumo, a tradição nas sociedades europeias hoje acaba por ser o fundamento para, ou encarada de 3 formas. Uma, que esta tradução é da minha autoria, pode haver melhor, este reencantamento, a redescoberta daquelas tradições, a valorização daquilo que se considera que é uma tradição, que tem traços ancestrais daquelas coisas que o catolicismo teria passado séculos a tentar fazer desaparecer, mas que no substrato popular que se manteve, e em muitas situações agora tende a valorizar-se. A ritualização, ou seja, muitas das atividades consideradas tradicionais eram atividades do cotidiano, mas que hoje, para se manterem, acabam por ser ritualizadas. No fundo, de uma forma simples, nós pagamos às pessoas para fazerem aquilo que elas dizem que os avós faziam, não é? Uma certa forma de
padronização das atividades, de simplificação das coisas para, no fundo, para ajudar a mantê-las vivas. E patrimonialização. Claro que é com base nas tradições que uma boa parte do património, melhor, é o argumento, a invocação de ser tradicional que vai permitir justificar que se considere como fazendo parte do património alguma coisa. Para o futuro, como eu disse atrás, portanto, a etnografia madeirense, onde são muitas peças todas soltas, agora, mas há caminhos que permitirão fazer uma nova fase para a etnografia. Porque eu acho que não é por acaso que aqueles números que eu vos apresentei, por exemplo, do número de artigos publicados na imprensa generalista, que foi muito alto nos anos 90 e que depois está a baixar. Claro que a comunicação social já não é o que era, as realidades são diferentes, mas eu penso que também poderá ser, isto são reflexões, esta parte, claro, são reflexões ou especulações, os próprios responsáveis dos jornais acabam por, perante a hipótese de publicar certo tipo de contributos etnográficos, muitos deles irão dizer mais do mesmo não vale a pena. Não é? Porque muitos dos artigos, nos últimos anos, acabamos por ver uma percentagem cada vez maior de trabalhos sobre um leque muito reduzido de temas. E aqui na Madeira, por exemplo, quando chegamos perto do Natal, são páginas e páginas e páginas sobre a festa, o que é que era a festa, e que só nós fomos ver jornais de há 10 anos, 15 anos, 20 anos, já diziam mais ou menos a mesma coisa, às vezes os informantes é que são outros. Os conceitos. O que é verdadeiramente a tradição? O que é tradicional? O que é popularizado? Continuamos a falar das coisas como se tudo fosse tradicional, sem definir conceitos, sem particularizar, porque uma coisa, uma manifestação cultural, ou tipo, uma cantiga popularizada, não é por ser popularizada que vale menos que uma tradicional. Agora, temos que chamar as coisas pelo nome, porque senão baralhamos tudo. Poderia dar exemplos, mas que agora também não tenho tempo para isso. E é importante a questão do juntar as peças. Temos já tantas peças soltas, temos que começar a trabalhar para as juntar, para fazer criar alguma lógica na construção. E por último, aqui a pior pandemia da etnografia madeirense, não é só madeirense, mas é, para mim, a questão do PCI. O património cultural e material. Há 20 anos em Portugal havia a moda do Guinness, todos queríamos pôr uma coisa no Guinness. Agora, aquilo que eu quando cheguei à Madeira era desprezado porque era folclore, exatamente a mesma coisa é uma maravilha porque é património imaterial. Só falta ser património imaterial o calhau rolado da calçada. Mas há boas práticas. Muito rapidamente, por exemplo, um livro que o Danilo Fernandes publicou há 3 anos, salvo erro, ele fez uma recolha exaustiva de instrumentos da tecnologia do linho e da lã na Madeira e tentou fazer, ou comparou com a terminologia usada em várias regiões do continente, tentando, a partir daí, pelas suas afinidades terminológicas, descobrir, identificar as possíveis origens destas tradições madeirenses. Ou seja, neste livro, a Madeira não é o mundo. A Madeira faz parte de uma cultura. O segundo são, em termos da etnografia, que eu acho que são bons exemplos, e para quem acha que eu só digo mal das iniciativas do Governo Regional, eu digo muito bem destes cadernos de campo do Museu Etnográfico da Madeira, acho que é um trabalho muito bom, e este exemplo de baixo está um bocadinho fora do contexto, mas é só para quem possa ter estranhado, já estou quase já mandaram praticamente calar, ainda ninguém ouviu dizer o nome de Jorge Freitas Branco, não é porque eu não me tenha esquecido, porque não tenha apreço, antes, pelo contrário, o professor Freitas Branco, que está aqui, eu não o referi em termos da etnografia madeirense, porque todo o seu trabalho, e por exemplo este livro, que agora vai ser apresentado segunda-feira, a nova edição,
está no nível da antropologia, não no nível da etnografia. Claro que ele, para fazer um livro destes, também teve que recorrer a muita etnografia, mas, portanto, já estamos noutro campo, não é? Por isso é que eu não referi. Há exemplos de trabalhos que estão em curso, vocês ainda não viram nada, mas, por exemplo, no campo na Associação Xarabanda há, sobre a música tradicional e sobre os instrumentos tradicionais, estamos a fazer um trabalho, basicamente eu e o Rui Camacho, em que temos a preocupação fundamental de colocar os instrumentos, colocar a música tradicional num contexto mais vasto. Só assim é que as coisas podem fazer sentido. Porque senão, isto é mesmo a última coisa, o nosso risco, se não mudarmos nada, vamos continuar a fazer etnografia sobre uma sociedade, muitas vezes já é uma sociedade, ou são tradições ficcionadas, com base em etnografias que foram feitas há 20, 30 ou 40 anos. E as pessoas já se esqueceram, e então, ora vou ver ao jornal antigo como é que eles diziam que era, e agora vou fingir que era assim. Um exemplo só. Aqui há uns anos, uma gravação num projeto do Xarabanda, fomos à Camacha a gravar um romance tradicional com uma senhora que se disponibilizou para isso. Chegámos lá com todo o equipamento e a senhora apareceu com um número da revista do Xarabanda em que tinha sido publicado esse mesmo romance, interpretado por ela, portanto ela não estava a copiar ninguém, mas ela, para não se esquecer, usou a transcrição de uma recolha anterior daquela mesma peça. Mas, portanto, no fundo, é um risco que nós corremos. Vamos andar em círculo vicioso a fazer a etnografia da etnografia que já foi feita. Isto aqui são algumas das publicações que acho interessantes para estas reflexões, mas depois, claro, na versão escrita já percebi que já ultrapassei, não é? Pronto, muito obrigado. E as outras artes no Teatro do Campo Alegre, no Porto. Participa regularmente em colóquios internacionais e tem vários textos publicados sobre cinema, literatura e intermedialidade, bem como livros de poesia. É doutorada pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa com uma dissertação sobre Maurice João Chou e Samuel Beckett. A doutora Elizabeth Marques traz-nos hoje uma comunicação intitulada De Penar Airoso é o coração do insular, a Ilha da Madeira como emblema da saudade. Doutora Elizabeth Marques, muito obrigado por terem vindo. Obrigada. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite que me foi endereçado pela organização. É sempre um gosto regressar ao Funchal. Como perceberam pela apresentação sumária que foi feita aqui, a minha área não é a historiografia, nem a sociologia, nem a antropologia, nem nada dessas áreas, e quando me fizeram o convite, expliquei isso aos organizadores. O Dr. Filipe dos Santos, com uma grande amplitude de espírito e também muita generosidade, achou que ouvir um discurso um pouco diferente no âmbito deste encontro, deste congresso, poderia também beneficiar a audiência. Enfim, não sei se estaria certo, veremos no final. Portanto, porque trabalho as relações entre literatura e cinema, e sou paga para isso, não tive de cumprir à risca o plano de trabalhos que apresentei à entidade financiadora, neste caso a FCT, e, portanto, escolhi um romance da Agostina Bessa Luís, A Corte do Norte, e respectiva adaptação homónima de João Botelho. E o que me interessa aqui explorar, ou de algum modo exibir, é a forma como a ilha é esteticamente representada nestes objetos, por um lado, e essa representação é, digamos, desenvolvida ou feita por pessoas que não habitam essa ilha, e, num segundo passo, mostrar como a Ilha da Madeira, enquanto símbolo e espaço geográfico marcado por certas qualidades estéticas, é estrategicamente convocada nestes mesmos objetos, portanto, o livro e o filme.
Espero que a reflexão seja proveitosa para a assistência e que futuramente venha a ser relançado, acrescentando-se-lhe outras camadas, por exemplo, fazendo uma análise crítica e desconstrutiva das representações da ilha que estão, então, nestes objetos artísticos. E passo, então, à apresentação propriamente dita. A Corte do Norte, de Agostina Bessa Luís, inicia-se com uma descrição do sentimento de saudade que a autora associa à Ilha da Madeira e ou à condição insular. E cito, isto é logo na primeira página. Esta é uma primeira definição de saudade de que a ilha gasta há séculos. Porque de penar airoso é o coração do insular e nisso doutorado. Sentido, isto é uma citação de um verso de um poeta madeirense, João Gomes, e a Agostina incorpora nesta primeira página e diz o seguinte, sentido, isto é a definição de João Gomes de saudade, sentido com desejar em que a esperança cabe, fim de citação. Umas páginas adiante, Agostina, ou a autora, ou o narrador, esclarece ainda que, e cito novamente, o que trata este livro é o sentimento insular que se instaura no uso de saudade como algo que tudo invade e imobiliza. Este livro trata do trajeto moral de Rosalina de Sousa, senhora do Funchal e que foi baronesa Madalena do Mar, fim de citação. Não sei se alguém conhece o filme ou o livro, mas daqui a pouco talvez possa fazer um pequeno resumo do enredo, muito breve, só para tudo ficar um pouco mais claro. Portanto, o tópico da saudade, atravessa por vezes de forma subtil toda a trama romanesca, sendo a obsessão das mais diversas personagens pela figura de Rosalina, uma personagem misteriosa e sempre ausente, portanto, ela nunca está só no início do romance e no filme também, vai surgindo aqui e ali. Portanto, é uma personagem misteriosa e ausente e essa figura é paradigma disso, não é? De tal forma o tema é realçado que o romance termina novamente com ele. Portanto, abre-se o romance com essa noção de saudade associada à ilha e termina-se novamente com o mesmo tópico. Num dos parágrafos finais, podemos ler, e cito novamente, quanto às saudades, continua enigmático o seu sentido, com o que persiste o axioma de que o enigma existe. Se não fosse por isto, eu diria que tudo se descobre, que não há lenço que tapa um rosto morto ou vivo, nem peneira que estorve o sol. Fim de citação. Poderíamos, naturalmente, examinar criticamente esta associação da saudade à insularidade ou mesmo aos madeirenses. Estará Agostina a configurar uma identidade assente nessa noção? Não me parece que seja esse o caso. E entendo mesmo que o facto de se realçar o caráter enigmático deste sentimento um pouco vago impede tal leitura. Elsa Pereira, no seu ensaio que se intitula A Corte do Norte, de Agostina Bessa Luís, ou O Romance da Saudade, portanto, ela chama-lhe mesmo O Romance da Saudade, baseando-se numa conferência proferida por Agostina em 1983, intitulada Menina e Moça e a Teoria do Inacabado, esclarece. Cito, apoiando-se na análise do estilo não finito, comum a ambas as obras, aqui está a falar de Bernardino Ribeiro e de Miguel Ângelo, que a Agostina compara, a escritora prossegue as suas considerações relacionando essa obsessão pelo inacabado com o sentimento português de saudade. Pronto, aqui há uma espécie de associação a uma identidade, mas podemos desfigurar isto ou desconstruir isto. Que, ainda segundo a autora, caracterizaria a angústia ontológica de todo o ato criador. Parece ser ainda como um prolongamento desta reflexão em torno da saudade e da angústia criadora que deveremos ler A Corte do Norte. Fim de citação. De acordo com Elsa Pereira, o que estaria em causa em A Corte do Norte, Romance da Saudade, como lhe chama, seria antes uma estética do inacabado. É uma proposta, no meu entender, fértil e que de algum modo integrarei na minha reflexão. No entanto, não se explora nela o facto de o enredo acontecer na Ilha da Madeira e penso que a escolha da ilha não é ocasional. Defenderei,
assim que essa escolha foi orientada pelo desejo de explorar literariamente, no caso do romance, depois no cinema filmicamente, uma categoria estética muito específica. Para tornar o meu argumento claro, terei de voltar um pouco atrás, portanto, à definição de saudade que abre o romance. De acordo com o excerto que já apresentei aqui, no qual se evoca o tal verso de João Gomes, essa saudade, esse sentimento que se articularia com a insularidade, ou seja, com o recorte, com a separação, é uma espécie de desejo esperançoso por qualquer coisa que não sabe muito bem o que é, não tem objeto, é um desejo sem objeto. E se, como vimos, a saudade aparece na abertura do texto e se fala desse desejo sem alvo ou sem rosto, há uma determinada altura em que a Agostina diz que é um desejo sem rosto. Penso que é muito pertinente a sugestão final de que essa saudade é enigmática e é assim que se conclui o romance, dizendo que continua sem explicação esse sentimento e que está claramente associado à Rosalina de Sousa. A persistência do segredo, a falta de resolução, de elucidação e de encerramento num sentido derradeiro, destaca o tal inacabamento de que falava há pouco, a partir da Elsa Pereira, mas neste caso o próprio texto, que curiosamente termina com uma interrogação, com uma pergunta, portanto não conclui com um ponto final, é uma pergunta, a última frase é uma pergunta, portanto abre. E a pergunta é muito curiosa, porque é a seguinte: mas quando alguém se atira ao mar, isso levanta variadas hipóteses. Isto porque a Rosalina de Sousa desaparece de repente junto de uma falésia e todo o romance circunda em torno da pergunta: o que é que lhe aconteceu? Ela ter-se-á atirado ao mar, suicidou-se, fugiu, o que é que aconteceu a esta mulher? Por isso é que o romance termina com esta questão, não é? Mas quando alguém se atira ao mar, isso levanta variadas hipóteses. Será isto ainda amor ou só o gosto envergonhado do sublime? Fim de citação. E, portanto, o romance termina com essa palavra sublime interrogada. O que eu acho que é importante. Existindo dele várias concepções, pensado que foi como categoria estética, não raras vezes associada ao romantismo, não nos parece ocasional o uso do termo sublime para finalizar um final que tem pouco de conclusivo, como já explicitei, e porque ele parece aproximar-se precisamente da definição de saudade que a Agostina lança na primeira página, e também dessa ideia do enigmático, daquilo que não tem resposta. Sendo que a Rosalina de Sousa, essa personagem, é naturalmente a figura paradigmática que incorpora essa ideia de saudade, sublime, enigmático. Digamos que a semântica destas palavras se vai trocando. Até porque se diz, a determinada altura no romance, como se pode entender, a vida de Rosalina foi breve e teve um curto período fulgurante. Que espírito a habitou, que enfermidade a desgastou, a ponto de a deixar à mercê de uma paixão sem objeto e sem rosto. Uma paixão sem objeto e sem rosto, portanto indeterminada. Não o podemos saber. Quando muito desenhamos alguns quadros da sua vida que podem ilustrar, pelo menos, a sua natureza algo teatral. Eu tinha aqui mais uns parágrafos, mas porque quero mostrar excertos do filme, que também comem alguns minutos, decidi cortar, mas também não são assim muito relevantes. No meu entender, o desaparecimento de Rosalina junto de uma falésia, é o que acontece, de um abismo que dá para o mar, é também ele significativo. E creio que João Botelho pressentiu a importância do cenário, ou, para antecipar um pouco aquilo que vou dizer, da paisagem. Intencionalmente ou não, creio que o que acontece neste filme não será tanto a exibição da história que está contida no livro, embora ela seja, por assim dizer, comprida, mas o que está mesmo em causa no filme, a meu ver, é a deslocação de uma preocupação poético-estética que já estava no romance de Agostina, isto é, a explicitação dessa preocupação por meio dos dispositivos próprios do cinema. E vou mostrar-vos a abertura do filme. Se conseguir.
Estas imagens correspondem também ao encerramento do filme, portanto, das cadeias montanhosas, da névoa. Já vou explicar porque é que isto pode ser relevante. E também vão pontuando o filme, ou seja, várias vezes vão surgindo imagens deste género, com escarpas, abismos, montanhas, o mar, as ondas. Isto tem que ver com o sublime, como eu vou daqui a pouco tentar tornar mais claro, espero eu. Estão a ver ainda? Oi, voltou ao início. Bom, portanto, nesta abertura aparecem, como acabámos de ver, imagens de formações rochosas, montanhas, no meio do nevoeiro, e tais imagens lembram alguns dos mais emblemáticos quadros ou pinturas do romantismo, como seja O Caminhante sobre o Mar de Névoa, de Caspar David Friedrich, que não podemos deixar de associar ao conceito de sublime, um conceito que foi muito trabalhado por Kant. Daqui a pouco vou falar um pouco disso. Vou mostrar-vos o quadro, que ainda por cima é muito curioso, porque é alguém que está a olhar para o vazio, não é? Que é o que vai acontecer com a Rosalina de Sousa também no filme. Já, se tiver tempo, mostro também essa cena. O conceito de sublime surgiu na Antiguidade, sendo o anónimo conhecido por Pseudo-Longino o primeiro a escrever sobre o tema. No século XVIII, o sublime é associado à contemplação da natureza, especialmente paisagens inóspitas e desoladas. Mas vou tomar o conceito tal como foi trabalhado por Kant a partir de agora, porque é também, digamos, a definição mais disseminada deste conceito. Segundo a diferença estabelecida por este filósofo alemão, o belo, porque ele distingue belo de sublime, o belo na natureza consegue na forma do objeto. Portanto, até dá o exemplo dos jardins, daqueles jardins que estão todos muito bem aparadinhos e que configuram formas. Pronto. O sublime, contrariamente, pode também ser encontrado num objeto sem forma, na medida em que seja representada nele uma ilimitação. Portanto, a distinção entre o belo e o sublime estaria, no caso do belo, é a questão da forma que está em causa, e no sublime é o desforme, quase. Ele fala de dois sublimes. Já o matemático tem que ver com as grandezas e o dinâmico tem que ver com as forças, mas eu já explico um bocadinho melhor isto. 5 minutos, meu Deus, não vou poder mostrar os excertos do filme. Portanto, por esse mesmo motivo, o sublime é o resultado das sensações e dos processos cognitivos suscitados no confronto com algo grandioso ou poderoso. O Kant dá o exemplo, no caso do grande, montanhas, cadeias montanhosas, etc., da potência, tempestades, mas são sempre com relação a elementos naturais. Conclui-se assim que o sublime não é uma qualidade ou característica dos objetos sensíveis. Acontece antes que os grandes espetáculos que a natureza nos oferece, os abismos, rochedos montanhosos, amontoados de formas caóticas, tempestades, a imensidão do mar, etc., pela sua grandeza ou potência, causam simultaneamente desconforto e prazer no sujeito, que assim é confrontado com a sua pequenez ou impotência. Por isso é um sentimento ambivalente que ali acontece. A essa experiência dá-se o nome de sublime, precisamente. Ora, não será por acaso que Botelho inicia e termina o seu filme com imagens de formações rochosas da bruma, um lençol de umidade condensada nos picos dessas mesmas montanhas e do mar no seu permanente embalo, mar esse que ganha redobrado sentido quando se pensa numa ilha situada e rodeada por um oceano. A sensação de ilimitado, a tal ilimitação do sublime, associado ao mar, torna-se nesse contexto muito mais aguda.
O cineasta aproveita as paisagens clivosas da ilha, remetendo para uma tradição pictórica que lhe permitirá, por um lado, amplificar ou mesmo desarranjar o valor semântico das imagens e, por outro, recuperar algumas das intuições da escritora, de Agostina. Veja-se o que escreveu então Agostina a propósito da Ilha da Madeira. A ilha veio das entranhas do mar, como a Vênus Calipígia. Portanto, tem uma origem mítica e estética, porque a Vênus é uma deusa, mas esta Vênus em particular é uma escultura muito célebre, romana. Portanto, a ilha é comparada a uma deusa e à sua representação artística. Portanto, veio das entranhas do mar, como a Vênus, despontou uma frondosa nuvem que a cobriu toda, abrigando-a do sol, chamando os nevoeiros como coroa de cabelos brancos. E a próxima descrição ainda é mais reveladora, porque, lendo-a, pensei imediatamente nesta ideia de sublime, com que termina o romance, aliás, não é? Que é a seguinte: paisagem severíssima, a pique sobre os abismos, com uma golfada de águas caídas a prumo, na escarpa, e que pareciam vómito de ciclopes. As descrições da paisagem insistem muitíssimo nos seus atributos colossais ou possantes, de tal modo que nas citações que aqui trouxe a título de exemplo, a queda das águas é comparada ao vómito de ciclopes, gigantes e mortais que forjavam os raios usados por Zeus. Sublinharia ainda o facto de se acentuar que trata-se de uma paisagem a pique sobre os abismos, uma paisagem tão íngreme que permanentemente lembra a queda. A insistência na imagem da queda, das águas e da própria paisagem da ilha lembrará um outro tombo ao salto, o de Rosalina, da falésia para o mar, que o prólogo ou o quadro paisagístico do filme de Botelho antecipa. No romance, o acontecimento propriamente dito é descrito da seguinte forma, e cito: foi o ano em que a mãe morrera, ou que se fizeram conjecturas a esse respeito, porque o corpo nunca aparecera. Gaspar de Barros mandou mergulhar até às cavidades mais profundas, junto das falésias. A Boal tinha se evaporado. Portanto, a própria Boal perde os traços, perde o desenho, perde a figura, que é associada ao belo. No caso das descrições kantianas. Portanto, no filme nós não vemos a queda, o que vemos são os garres. A atriz faz uns garres e há uma pantomima incerta que parece expressar a simultânea atração e repulsa por aquele lugar onde se pode cair, onde há o perigo. Eu tinha aqui o excerto, mas não vou mostrar. Ora, precisamente, este é, no meu entender, um momento-chave do livro, mas também do filme. Rosalina de Sousa atira-se, precipita-se, dissipa-se e perde assim os contornos. A indecisão de Rosalina entre ficar e ir, entre perder-se ou robustecer os traços, é uma indecisão entre o sublime e o belo, que é a mesma indecisão comunicada pela paisagem circundante, a da ilha, pelo aquilo que a Agostina diz. Porque se é verdade que a Agostina a miúdo vai insistindo na ideia de que a paisagem da Ilha da Madeira é uma paisagem bruta, agigantada e perigosa, dirá noutra altura, e cito: a Madeira tinha encontrado uma vocação periférica que incluía o mar e o jardim. Portanto, o mar, o ilimitado, e o jardim, que é mais associável à categoria de belo, ao desenho, àquilo que é confinado. Os cenários contrastantes da ilha, o seu rigor colorido, parecem, portanto, oscilar quer no romance, quer no filme onde muitas vezes aparecem as hortênsias, ou novelos, como se diz aqui. Vão aparecendo essas figuras que se vão impondo, e há mesmo uma cena em que Rosalina de Sousa vai tirar fotografias. A presença da fotografia também é muito maciça, como é que a fotografia é um registro da ilha, mas nesse momento o cenário é o cenário de um jardim, e ela até esconde-se atrás de umas plantas, enfim, não interessa muito agora para aqui. E, portanto, parece-me que aqui a Agostina lança esta hipótese de haver uma espécie de indecisão até da paisagem da ilha entre o belo e o sublime, entre o jardim, que tem flores e que está muito bem distribuído, e aquelas outras zonas em que é tudo violento, escarpado, íngreme, agigantado. Mas talvez, conforme a hipótese, estou a finalizar,
Conforme a hipótese lançada no final do romance, Rosalina, que se confunde nestes dois objetos com a própria paisagem, se não mesmo com a ilha. Talvez Rosalina tenha finalmente optado pelo, e é esta a expressão, o gosto envergonhado do sublime. Afinal, Agostina explica-nos que, e cito, as ilhas parecem ser obrigadas a salientar dons e preferências soberbas para suprir as desvantagens do isolamento. Portanto, é esse exagero, essa necessidade de ir para lá da delimitação da fronteira que, porventura, fará de Rosalina e, por extensão da ilha, o emblema dessa tal saudade, dessa paixão sem objeto, sem rosto, que é o mesmo que dizer o desejo vertiginoso pelo ilimitado. E agradeço muito a vossa atenção e paciência. Muito obrigado, doutora Elizabeth Marques, pela sua comunicação. De facto, 3 comunicações que nos trazem aqui reflexões sobre aspectos variados, mas que em si penso que podem abrir aqui múltiplos caminhos para o debate. Infelizmente, nós temos poucos minutos, porque às 6 horas vamos ter que encerrar, e são 17h46, portanto, no fundo, nós temos 14 minutos para o debate, não é assim muito tempo. Eu, por isso mesmo, abstenho-me de fazer considerações sobre as 3 comunicações, porque quero desde já abrir o debate e dar a palavra, portanto, à audiência. Senhor, por favor. Quero agradecer desde já aos estudos de falar no livro que publiquei em 2016 sobre as ferramentas do Unidalá, o ADN do povoamento da Madeira, do povoamento rural. Isso veio de encontro. Foi um trabalho que fiz durante 4 anos, basicamente nas zonas rurais. Fiz à volta de 25.000 km da Ilha da Madeira. Andei no continente por 3 ocasiões. Naquela parte lá teve uma sorte fantástica, ter um primo que já não está entre nós, já partiu. Eu fiz a questão de levar-me a várias partes, desde o centro, o interior, até inclusive até fui a Mértola. Fui ao encontro das nossas areias. Isto tem a ver com o quê? Em 1953, Jorge Dias publica numa separata de Bíblias, que é a nome da revista Bíblias. Uma das formas para nós sabermos das nossas origens era através das ferramentas do livro. Porque isso é um saber familiar, vem de geração em geração e não aprendi na escola. E assim foi. Porque eu queria fazer um trabalho que ainda não fiz sobre a indumentária ou trás da Madeira. Como é que eu posso fazer um trabalho se não sei de onde aquilo vem? Então, foi essa situação nós trabalhamos. E outra coisa, 100% dos custos foi do Grupo de Folclore Etnográfico da Boa Nova, em que eu sou diretor e sou funcionário do grupo. Não sou funcionário do governo nenhum. Que 100% à nossa custa, porque teve uma resposta na altura da DRAC, que apoios para a área da etnografia tinha um museu etnográfico. Atualmente as coisas mudaram e para muito melhor. A partir de há 3 anos para cá, depois da nossa antiga secretária do Turismo, Paula Cabasso. Portanto, nós suportamos as despesas todas, mas fizemos uma recolha, conseguimos ter uma coleção superior a 100 peças, todas elas estão no livro, quem fez ou quem eram os donos, com a data de nascimento, o ano que nasceu, o ano que faleceu. E, como o Jorge disse aqui no princípio, há uma tendência para o norte de Portugal. Curiosamente, nem no vocabulário, no glossário, nem nas ferramentas se tem uma palavra do norte de Portugal. E quando fiz, nós temos as peças todas no museu, estão todas catalogadas, aquilo é um pedacinho da nossa história do povo Portugal. E só quero agradecer a forma que o Jorge disse. Tentamos, toda a maneira, todo o feitio, comparar as palavras do Maria que nós andamos a recordar da nossa origem. E eu senti, nós somos muito mais Beira Baixa e Alto Alentejo
Temos que pegar até o Algarve sem problemas nenhums. Obrigado. Não sei se o Jorge quer comentar, quer fazer alguma consideração. É claro que eu poderia falar muito sobre o assunto, mas para já até já fomos avisados, não temos assim muito tempo e não sendo propriamente uma questão a que o Danilo fez, não foi obviamente por ser amigo do Danilo há muitos anos que eu fiz a referência, até porque antes, pelo contrário, sendo amigo, mais obrigação teria de criticar alguma coisa que eu achasse que eu tinha mal feito do que estar propriamente a elogiar. Só posso repetir o que disse há bocado, é uma forma que não tem sido muito comum de trabalhar aqui na região, pode sempre discutir-se que é preciso ir mais longe. Claro, o Danilo se calhar juntou uma dúzia de peças, mas o puzzle tem 500. Agora, não tem que ser ele a juntar as 500. Alguém trabalha nas outras 400 e tal, não é? Para depois poder ter alguma coisa de verdadeiramente diferente e criador em termos de conhecimento. Eu vou tentar ser muito rápido, é uma questão para nós todos. Eu fiquei absolutamente espantado quando vi aquelas conclusões, um dos tópicos, as pessoas escravizadas. Estávamos lá fora a conversar exatamente sobre isso, sobre o facto de uma universidade, há uma entrada, uma opinião muito interessante, muito preconceituosa, com um certo pudor, com a presença de pessoas escravizadas na Madeira e a sua miscigenação. Só vou me olhar para o orçamento, que também gosto da universidade, e esta questão, esta conclusão vem do trabalho, deste autor, ou outros, eu fiquei espantado com isto, porque é um pouco um não assunto, não é? E é algo que eu acho que temos que falar sobre isso em breve. Pois, é muito não assunto, mas, sinceramente, se calhar aqui na mesa, aqui na sala, alguém mais especificamente da história pode concretizar. É de facto, como é que eu poderia chamar? É um certo exotismo, porque admitir que vieram escravos para a Madeira e vieram transmitir aos senhores a sua cultura seria um caso único do mundo de populações escravizadas, submetidas, é que foram ensinar os seus proprietários e não, ao contrário, serem os seus traços culturais recebidos das classes dominantes. Agora, onde é que ele foi descobrir essa? Sinceramente, não faço ideia. Se me permite, eu penso que as obras do Dr. Alberto Vieira, esse aspecto, são seminais, não é? Portanto, o estudo que ele faz sobre a questão dos escravos, não é? Portanto, qualquer estudo que se queira fazer sobre este assunto, penso que tem que começar precisamente pela leitura da bibliografia do Dr. Alberto Vieira, que a este respeito já é antiga e é de referência. Agora, a questão da presença de escravos, seja na Madeira, seja em território continental, embora não seja muito escravos africanos, e com africanos muitos até são magrebinos, não são necessariamente da Guiné, ainda que muitos, neste caso, tenham vindo da Guiné, quer dizer, é uma presença, de facto, muito relevante e até bem tarde, pelo menos até ao século XVIII, não é? No caso da metrópole. Sendo que, se no Funchal, se calhar falamos de 15% da população era escrava, estou aqui se calhar a lançar um número muito por alto, no início do século XVI, em Lisboa seria 10%, não estamos assim tão longe. E essa população foi incorporada, de alguma forma, e de uma ou de outra forma, também nas zonas rurais, sobretudo do Ribatejo e do Alentejo, os chamados pretos do Sado, não é? Uma presença que perdurou até ao século XX. Portanto, essa presença no espaço metropolitano e insular, mas com maior força na Madeira do que nos Açores, ainda que também existe nos Açores, foi uma presença, de facto, extremamente relevante, até bem tarde. E, como em tudo, de certeza, trouxeram.
e influenciaram, e, portanto, o processo de miscigenação, se na Madeira foi diferente daquele de Cabo Verde, necessariamente, também terá trazido elementos importantes para a cultura madeirense, se assim podemos falar, não sei se até do ponto de vista da cultura material. E basta pensar também na questão dos topónimos que existem ainda hoje referentes à própria população negra, não é? Lombo dos Pretos, por exemplo, estou-me aqui a lembrar, Caminho dos Pretos. Portanto, são topónimos que remetem para uma presença muito consistente. Mas eu não sou especialista deste tema, nem de perto nem de longe, apenas friso que qualquer estudo, parece-me, tem que começar por uma leitura da obra de Alberto Vieira. Sendo que recentemente, já agora, Michel Caillan, um colega nosso que aposentou-se de Bordeus, está precisamente a estudar questões relacionadas com miscigenação também no arquipélago da Madeira. Ele esteve a trabalhar sobre Cabo Verde e agora disse-me, talvez há 2 meses, que iria fazer isso sobre a Madeira. Portanto, se um dia quiser falar com ele, muito bem. Com isto, faltam 2 minutos para terminar, e eu apenas queria salientar que apreciei muitíssimo as três comunicações. Eu acho que esta chamada de atenção da doutora Ana Paula Almeida para a questão da crítica das fontes, não é essencial. A fotografia enquanto documento histórico, não é? Enquanto fonte, enquanto testemunho, tem que ser submetida a uma crítica. Portanto, a metodologia historiográfica tem que se adaptar e tem que fazer precisamente esta crítica. Eu acho que a sua chamada de atenção foi particularmente feliz e relevante para o contributo, para este congresso, porque por vezes também tendemos a ver a fotografia como um documento, se calhar mais puro, mais neutro do que um documento escrito, quando pode não o ser. Quando pode não o ser. E, portanto, eu achei extremamente pertinente a sua chamada de atenção. E depois, claramente, eu agradecer imenso o contributo de Elizabeth Marques. Lamento não ter podido passar depois as outras passagens do filme, mas pronto, o tempo assim obrigou. Muito obrigado.